Então, boa noite a todos, para quem ainda não havia dito. Eu vou deixar aqui alguns recados que a Cris pediu para vocês, tá? Então, desafio nota máxima. Para quem faz, vai ficar aberto até o dia 31. Esqueçam que até o dia 31/5 vai ficar aberto o desafio nota máxima, tá? Hoje eu tô, o sétimo está aqui hoje também, né? Então, atividade 2 do TCC. Atenção, o prazo está chegando. Não esqueça de enviar sua atividade no formato .doc. O prazo é 15/5, ou seja, sexta-feira. Então, a Cris pediu para vocês se aterem a esses prazos aí, tá? Vocês ouviram bem os recados ou não? Sim. Tá. Havia um comunicado de que as aulas iriam retornar dia 18 de maio, né? Vocês receberam. Isso não vai ocorrer, tá? Vocês estão enxergando o documento ou estão me vendo? Ou nenhum dos dois? Nenhum dos dois. Então, tá bom. Nenhum dos dois. Peraí, deixa Eu tô vendo o documento, professor. Então, porque o documento está aberto. Ensino fundamental. Oi? Avaliação do ensino fundamental, isso. Avaliação do ensino fundamental. É isso mesmo. Tá? Então, esses são os recados que a Cris havia pedido para dar para vocês. Tá? Em relação àquela pontuação que eu havia acordado com vocês, eu já publiquei lá. Né? Quem fez na data, tudo certinho, teve os 400 pontos. Quem fez no dia até a unidade 4. Quem já tinha feito tudo, teve os 400 de qualquer forma. Quem só fez até a 3, teve os 300 pontos. Tá? Se alguém tiver algum erro lá, alguma coisa, me comunica para eu acessar o sistema para ver. Porque tinha gente que entrou, mas não fez. Ficou tudo em branco a nota. Tá? Tinha alguns casos assim. Mas eu acho que a maioria deve estar ok. Tá? Hoje, eu vou dar uma atividade para vocês, depois do final da aula, né? E para fechar a nossa nota. Tá? Porque no começo de junho já começam as provas de novo. Vocês gostaram da semana da jornada, nesse formato aí que foi? O que vocês acharam? Que avaliação que vocês fizeram aí? Os assuntos? Oi? Foi bom, Pro. Foi Oi? legal. Tá ouvindo? Tô ouvindo. Oi, Stephanie. Agora eu não tô te ouvindo. Agora tá? Agora tô. Eu achei bem interessante os assuntos que foram abordados, porque falar de algo que a gente precisa saber como professor, até para prestar concursos, né? A BNCC é muito importante. Só alguns vídeos ficaram bem extensos, né? E aí, como a gente, pelo menos eu, né, nunca tinha estudado de casa EAD, às vezes era um pouco cansativo, né? Você tem que ficar, se você ficar no sofá ou na cama, você perde o foco. Então, eu tentava ficar sempre em uma cadeira, com o celular na mesa, para não perder o foco, porque senão... Como se você estivesse lá, né? Isso, senão eu acho assim que perde assim a linha do raciocínio, sabe? Pelo menos eu. Mas eu achei bacana, assim, pelo menos a gente teve algo, né? Não ficou em branco. Ah, bacana. Bacana. O assunto é um assunto que é atual, né? E que vocês viram lá que alguns defendem, outros nem tanto, né? Tem aí os panoramas aí, né? Tem aí o Alexandro, que foi o último. Ele é muito bom, né? Não sei se vocês avaliam, mas as colocações que ele traz aí, os pontos que ele... As ponderações que ele faz são bem bacanas mesmo, para a gente aprender mesmo. Então, vamos lá.
Vamos começar a nossa aula de hoje. Esse tema é o último tema que eu vou abordar com vocês, tá? Depois, semana que vem, eu vou trazer um resumão de tudo, né? Vou trazer algumas questões aí para a gente fazer aí um bate-papo em cima das questões, tá? E algumas coisas lá do AVA também, tá? Então, a gente vai falar um pouco hoje da avaliação no ensino fundamental nos anos iniciais. Claro que quando a gente fala avaliação, a gente não fala só do ensino fundamental não, e nem só dos anos iniciais, a gente fala praticamente de tudo, tá? Mas a gente vai se focar um pouco nisso, né? Trocou o slide aí? Trocou a tela? Sim. Trocou. Ok. Então, vamos lá. Se parar, vocês me dão um toque, tá? Que eu vou seguir aqui. Então, avaliar por quê? Então, quando a gente fala em avaliação, algumas coisas vão ser repetidas para vocês, porque muitos de vocês já tiveram a disciplina avaliação, né? Até alguns eu que ministrei. Mas eu vou tentar trazer aqui elementos que a gente não se repita muito, né? Então, essa imagem aí, né, ela nos traduz alguns pontos, né? Ela está um pouco desfocada, mas algumas palavras principais a gente tem que coletar daí, né? A avaliação está ligada ao quê? Ela está ligada a processo, principalmente, né? A avaliação, eu tenho que dissociar a ideia de que a avaliação é só mensurar nota, né? Então, isso é um equívoco do professor. O professor ele tem essa necessidade. Por exemplo, a gente está numa época em que as aulas estão sendo online. Tem professores preocupados de como vai ser a prova, por exemplo. Tá? Tem lá várias possibilidades de dar uma atividade avaliativa, mas a preocupação dele é a nota do aluno. Não sei se vocês viram, na Argentina, eles suspenderam qualquer nota, qualquer mensuração na educação básica, por conta da pandemia. Vocês viram a notícia ou não? Não. A Argentina decretou a suspensão de notas. Não tem nota. Tá? As escolas não têm mais nota. Então, por conta da pandemia, houve essa suspensão. Né? Por vários motivos, claro. Você pega São Paulo, por exemplo. É uma cidade gigantesca, né? Com 12 milhões de habitantes e realidades distintas. A gente está vendo aí que alguns alunos conseguem acessar as plataformas que estão disponibilizadas pela prefeitura ou pelo estado, só que muitos, não são poucos, muitos não conseguem, né? Por quê? Porque não tem acesso à internet, por vários motivos, tá? Você fala, tem aqueles que não querem. Tem, óbvio, tem, sempre vai ter, né? Só que muitos dos nossos alunos da rede pública, eles estão sem esse acesso possível, porque na região que eles residem, muitas vezes nem internet tem, tá? Então, a gente vê aí uma desigualdade educacional nesse âmbito. Como que você vai cobrar algo, né, mensurar algo igual àquele que está acessando e aquele que não está acessando? É complicado, né? Então, nesse período agora, que a gente está vivenciando aí uma etapa diferente na educação, para se pensar também em avaliação, né? Mesmo quando voltar, esse processo, como deve se estabelecer, né? Então, a avaliação está ligada ao processo, à aprendizagem, né? Quando eu falo avaliação, eu tenho que pensar em quê? Não em punição, mas em aprendizagem. A gente vai ver um trecho aqui do Perrenot, ele vai trazer aí uma explanação e uma metáfora bacana para a gente em relação à avaliação, né? Eu tenho que pensar em quem? Tenho que pensar no aluno, né? A forma que eu vou avaliar esse aluno, né? Essa prática avaliativa vai se dar de que maneira, né? Que possibilidades, que métodos que eu utilizo nas minhas aulas que me possibilitam uma forma de avaliação para esse aluno para que a aprendizagem seja efetivada, tá? Dentro desse processo educacional. Então, são palavras mais ou menos soltas, mas que revelam aí muito do que é
o processo de avaliação. Tá? Aí a gente tem: a avaliação deve apontar os melhores caminhos para se processar o ensino e a aprendizagem. Ou seja, os melhores caminhos, não os piores. Quando lá atrás, apesar que hoje ainda a gente tem alguns professores com essa mentalidade, bem menos, mas infelizmente tem. Quando se falava em prova ou em avaliação, as pessoas sentiam prazer ou sentiam medo? Medo. E hoje? Continuam sentindo medo, né? Medo também. Que não é o que deve acontecer, né? A avaliação nada mais é do que o quê? Eu apontar esses caminhos para eu processar esse ensino e aprendizagem, tá? Servindo de apoio ao professor para que, fundamentados os resultados, reorganize o seu planejamento. Então, um ponto-chave para a avaliação é a reorganização do planejamento. O professor da educação básica, o professor do ensino fundamental, ele tem que entender que quando o aluno, por exemplo, no primeiro ano, a gente está no processo de alfabetização, e aí ele vai lá dar uma prova com as sílabas, né, para reconhecer sílabas, para ligar uma sílaba a outra, aquilo que a gente já sabe. E aí o aluno não consegue. Esse professor, né, ele tem que pensar no quê? Nessa reorganização do planejamento, para que ele atinja esse aluno. Né? Eu não tenho que pensar no resultado do aluno. Você tirou 0, né? Você é burro. Óbvio que você não vai falar isso, né? Apesar que teve aquela professora lá da faculdade, vocês viram? Chama os alunos de pobre, que ela não gosta de dar aula para pobre. Vocês viram ou não? Não, onde você vê essa coisa, Pro? Foi na FMU. Ela estava dando aula na faculdade. E aí ela teve uma pausa na aula, só que ela não desligou o microfone. Aí ela falou: nossa, eu não aguento dar aula para pobre. Meu, a mulher é totalmente louca, né? Primeiro, porque Meu Deus. se ela fosse rica, ela não estaria ali, né? E se ela está numa instituição de educação, né? Então, o mínimo que você tem que ter, né, é uma postura de professor. E se vê que é uma pessoa que trata o aluno de acordo com a situação econômica, né? E o que a gente não deve e jamais poderá fazer, né? Mas aconteceu. Tá passando em todo quanto é lugar isso aí. Passou na televisão, tá na internet, tá no UOL, tá em tudo nas redes sociais também. Depois vocês veem. Então, vamos lá. Ele tem que reorganizar esse planejamento para garantir a apropriação dos conhecimentos. Ou seja, eu tenho que repensar a fim de que esse menino, essa menina, esse jovem, né, esse adulto, essa criança, de fato, consiga aprender. Né? Eu não posso ignorar isso. Desde o início, você terá acesso a temas bonitos e panorâmicos, que podem ser facilmente alterados para corresponder ao seu estilo. Né? Então, os temas que o professor vai propor, né, ele vai, obviamente, nessa linha, poder alterar. Né, de acordo com o quê? Com a devolutiva que é dada a ele. Eu vou ler um exemplo depois, nesse PowerPoint aí que eu estou passando para vocês, que vai bem ao encontro disso. Né? Ele vai mostrar bem o que a professora fez nesse sentido de avaliar. Ela foi bem perspicaz, inteligente, e soube, de fato, usar a avaliação a favor do aluno. Né? Que vai ser um exemplo de uma sala de 4º ano. Né? Então, vamos lá. Todos os temas vêm com diferentes variantes de cores que podem ser misturadas e combinadas. Tá? A avaliação assume, assim, uma dimensão formadora, pois a finalidade que se propõe é a aprendizagem ou verificação dela, com o propósito de permitir a reflexão sobre a ação da prática pedagógica. Então, quando a gente fala em avaliação, não é só daqui para aí,
Não é só do professor para o aluno, é do aluno para o professor também, né? Por meio da avaliação, o professor ele tem que repensar, ele tem que refletir sobre a sua prática, né? Será que eu estou indo no caminho certo? Sabe aquela história? Ah, todo mundo tirou 0. A culpa é dos alunos ou do professor? Já ouviram falar nisso? Sim. Claro que se os alunos não estudam, são displicentes, não vêm à aula, né? Não fazem atividades, a culpa é deles, óbvio, né? Mas o professor, ele também tem que parar um pouco e refletir, né? Ele não é o centro do saber, né? A educação não está centrada no professor. A gente não tem mais esse estilo, né? Até a gente viu isso semana passada, bem claro, né? O professor é um mediador, né? O professor ele vai atuar, né, no processo, mas quem vai protagonizar o processo é o aluno. Então, essa dimensão formadora da avaliação, que a avaliação tem que assumir, é nesse sentido, né? De eu saber se o que foi proposto por mim, de fato, gerou conhecimento, tá? E aí não dá para ser com aquelas perguntas. Qual a cor da camisa amarela do João? Letra A, amarelo. Letra B, verde. Letra C, elefante. Né? Eu tenho que trabalhar essa questão da avaliação também, para ter essa dimensão formadora do processo de avaliação. Tudo bem? Sim. Sim. Tem alguma dúvida? Querem perguntar alguma coisa até aqui? Professor, Oi? uma vez aconteceu, eu estava acho que no segundo ano do ensino médio, Fala, e, Adriane. e a escola inteira tirou 0 em arte. A escola inteira, E aí? praticamente. Aí os pais foram, até minha mãe, foi todo mundo na direção resolver, querer saber, né, o que aconteceu, conversar com a professora, né, se não tinha outro método para ela usar, e ela falando que ela não podia, falando um monte de coisa contra. Ela não queria trocar o método dela. E por fim, ela trocou, não? Não, ela falou assim que ela era formada em um monte de coisa, que só ficou falando essas coisas, assim, que ela era top e era isso. Então, tem que ter esse cuidado, porque nesse momento, quando a gente chega nesse momento, a equipe gestora, ou seja, a diretora, a coordenadora, elas têm que fazer intervenção. É preciso que haja uma intervenção, né? Não é possível uma classe inteira tirar 0 e não ter uma justificativa. Será que todo mundo na sala, ninguém, não há um aluno sequer que tenha estudado? Pior a escola inteira, né, professor? Sim. Então, essa intervenção tem que ser feita. Porque se não for feita, isso aí vai só se repetindo e o erro passa a ser também da gestão da escola. Não é um erro só do professor, né? E aí você tem que garantir seus direitos em órgãos superiores, né? Então, se a escola não está resolvendo, eu vou num órgão superior à escola para garantir meus direitos. Até porque o ECA, ele é claro, o aluno tem o direito de contestar os critérios avaliativos. Ele tem direito de contestar a avaliação. Claro, desde que seja pertinente. Ah, você me deu 0. Mas por quê? Você acertou? Não, você errou tudo. Eu te dei 0 porque você errou tudo. Tá, mas o que você errou aqui não foi nada que foi apresentado durante as aulas, né? Foram coisas que não tem nada. Então, tem que ter essa noção também, né? Então, nesse caso, foi um erro grave também da gestão da escola. E aí vocês pararam por aí, não levaram para outra instância, os pais não quiseram continuar levando. Não quiseram continuar. E Aí no outro depois bimestre? ela ficou afastada porque acho que estava com depressão, alguma coisa assim. Isso é um mal comum na educação, infelizmente. Sim. Então vamos lá. Dentro da avaliação, vocês já, obviamente, viram esse quadro aí. Vocês estão vendo esse quadro ou não? Sim.
Então, a gente tem a avaliação diagnóstica, somativa ou cumulativa e a formativa. Tá? Vejam que a formativa e a diagnóstica, eu tenho um feedback, né? Até porque a diagnóstica é uma das avaliações mais importantes que devem ser feitas durante esse processo inicial. Por quê? Porque é lá que eu vou conhecer esse aluno, né? Ela visa determinar a presença ou ausência de conhecimento e habilidades, assim como detectar elementos alvo de novas experiências de aprendizagem, né? Então, novos objetivos, conteúdos complementares, definição de estratégias. Você pegou uma turma de terceiro ano, por exemplo, vocês vão pegar uma turma de terceiro ano, você vai dar uma avaliação diagnóstica para eles, para saber sobre a alfabetização. Metade da sala não está alfabetizada. Você vai ter que mudar o seu planejamento? Provavelmente. Por quê? Porque a BNCC e os documentos dizem que o aluno tem que estar alfabetizado até o final do segundo ano, certo? Certo? Sim. Aí você vai para o terceiro ano. Vamos chutar mais alto. Você vai pegar um quarto ano. Se você vai pegar um quarto ano, você acha que você vai ter que alfabetizar as crianças ou não? Hipoteticamente. Teoricamente, você teria que alfabetizar ou não? Não, Não. a gente espera que não, né? Não, certo? As crianças já são alfabetizadas. Só que aí, você pegou um quarto ano e a hora que você fez a diagnóstica, você viu que metade da sala não é alfabetizada. Você vai ter que mudar seu planejamento ou não? Ou você vai falar, não, eu vou seguir, eles que se virem. Vai ter que mudar o planejamento. Você vai ter que mudar, né? Porque se você não mudar, a diagnóstica não serviu para nada. Professor, mas nesse caso que o senhor está falando de uma metade que não está alfabetizada. No quarto ano, o que eu faço com a outra metade? O seu planejamento vai ter que contemplar as duas metades. Aqueles que já estão e aqueles que não estão. Tá, É, mas aí não entra aí aquela que está questão da aí que tá diferença a das arte de ser atividades? professor. É aí que está a arte de ser professor. Você não vai poder Tá, explicar. mas aí, Hã? por exemplo, se a gente for contestado referente a uma, de estar fazendo diferença de aluno, essas coisas do tipo, Não, mas você não vai estar fazendo diferença. pode. Pelo contrário, né? Você vai estar atendendo um grupo que, em determinado momento da vida escolar deles, do primeiro ao quarto ano, não foi atendido. Por diversos fatores. Pode ser pela professora, pode ser pela família, pode ser porque ele não frequentou a escola, né? O que não dá para você seguir e esse grupo continuar com essa lacuna, porque essa lacuna só tende a aumentar. No Fundamental 2, a gente recebe muitos alunos do Fundamental 2 sem saber ler e escrever, que são só copistas. Por quê? Porque os professores foram o quê? Ignorando isso. Foram ignorando. Não foram dar um atendimento mais personalizado. Tá? Talvez o atendimento individualizado você não consiga, mas o personalizado sim. Você vai personalizar aquele documento, aquele planejamento para aquelas crianças que não estão alfabetizadas e para outras que estão alfabetizadas. Você vai trabalhar com zona de desenvolvimento proximal, então você vai colocar um que é alfabetizado com um que não é, né, para que ele desenvolva, para que o outro puxe ele. Você vai trabalhar com equipes, você vai ter que ter ideias para que todos se envolvam nas atividades que você vai propor. Vez ou outra, você vai ter uma atividade diferenciada para reforçar isso, né? Para que haja, mas na maioria das vezes você vai ter que adaptar uma atividade para que todos façam essa atividade. Entendeu? Professor, mas assim,
Uma outra questão, baseada no que o senhor estava falando. Se o pai chega e vamos supor que ele conhece a família do outro aluno que já está alfabetizado. Se a gente é contestado, por que a lição do fulano é diferente do meu filho? Vale falar ou será que Claro, você tem registro disso. Você tem que ter registro disso. Eu não estou fazendo diferenciação do seu filho, pelo contrário, eu estaria fazendo diferenciação se eu excluísse ele da aula, porque eu ia dar uma atividade que ele não consegue fazer. Tá. Entendeu? Sim. Mas sempre vão ter pais que vão contestar. Não adianta, mesmo que você faça de uma forma que a coordenação está te auxiliando, a gestão está te auxiliando, você entende que isso é a melhor forma, vai ter um pai lá que vai tocar. A única coisa é que você vai ter que ter esses registros. Né? Não vai dar para falar que nem a professora lá, isso é minha forma e dane-se, entendeu? Você é um analfabeto e eu sou a professora, tá? Não vai dar para ser assim, né? Você vai ter que atender o pai e explicar para esse pai. Até no primeiro encontro, na primeira reunião, né? Isso tem que ficar claro. Claro que você não vai expor os alunos, né? Você vai falar, precisa falar com um grupo de pais X, junto com a coordenação. A gente detectou na sondagem, né, na avaliação diagnóstica, que os alunos não sabem, não são alfabetizados. E a gente não pode continuar dessa forma. Por isso, a gente vai se debruçar mais ainda, né, sobre esses alunos. A gente vai ter um olhar bem personalizado com eles, para que eles continuem e para que eles, lá na frente, não tenham problemas no ensino fundamental 2. Porque a hora que chega o fundamental 2, aí sim é o problema. Porque aí cada professor é um especialista. E o especialista, muitas vezes, né, eu falo porque eu sou dessa área, ele não tem tempo, porque ele tem várias turmas, de olhar aquele aluno como deveria ser olhado. Ele até olha, mas não dá tempo dele se debruçar naquele aluno. E aquilo vai passando muitas vezes. E a lacuna vai só aumentando. E tem outros especialistas que falam que, não sou alfabetizador. Ponto. Não sei alfabetizar. Se ele não sabe, o problema dele. Faz o desenho aí, copia da lousa, eu quero que se dane. Tem professores que têm esse discurso. Infelizmente, mas tem. Tá? E o erro foi aonde? Foi lá atrás. Né? Só que aí, em algum momento, tem que se reparar isso. E de preferência no início. Porque se deixar para o final, é bem complicado. É a criança, é o adolescente que vai sofrer. E vou te falar uma coisa. Quando a criança chega no 4º ano e não sabe ler, ela é estereotipada pelos próprios colegas. Os próprios colegas fazem bullying com ela por conta dela não saber ler. Às vezes você vai dar alguma atividade e fala, quem quer ler? Eles não falam, eu quero ler. Só assim, não chama o fulano que ele não sabe ler. Então, o senhor acha que é mais vantajoso a gente chegar primeiro para falar do que esperar ser contestado? Sim, conversar com os pais. É importante conversar. O pai tem que saber o que está acontecendo com o filho. Não pode ocultar isso dele. Claro que ele vai exigir uma satisfação da escola, principalmente se esse aluno estiver lá desde o 1º ano. O problema é como falar se o aluno estiver lá desde o 1º ano, né? Mas como assim ele está desde o 1º ano aqui e não sabe ler e escrever? Agora sim, como assim o senhor também não percebeu isso em casa? Porque o pai também tem que perceber. Lados, né? Muitos pais vão perceber agora, nesse momento, vão perceber como é a escola do filho. Porque eles estão mais próximos agora. Obrigados, mas estão. Né? Eu vejo meu filho aqui, que ele tem as aulas online de manhã, né? E eu percebo que é nítido para mim. Ele leva bem e tal, mas ele deu uma caída no rendimento
bem perceptível em relação a quando ele estava indo na escola. Se a gente não fica em si, hoje mesmo, à tarde eu fiquei na matemática com ele. Amanhã eu vou ficar em inglês. Porque senão, quando esses alunos voltarem, né, no caso, eu falo do meu filho, porque eu percebi que o rendimento dele, ele se distrai muito fácil. A professora está com ele lá, está com eles lá no computador, aí ele está olhando lá no outro lugar. A caneta cai, o lápis cai, aí você está olhando para ele, porque ou eu acompanho do lado ou a minha esposa, né? Porque é primeiro ano, ele tem 6 anos, então tem que ter um acompanhamento, mas a gente não aparece, ele que faz as coisas. E aí, se a gente fica olhando muito para ele, ele olha, ele fica, fala. E a aula rolando lá. Então, ele se dispersa muito, né? Claro que se fosse o desenho do Lucas Neto, se fosse o DPA, né? O etc., ele não ia se dispersar assim, né? Mas eu percebo uma diferença. Né? E os pais vão perceber isso também, nessa situação. Eu acho que até vocês devem perceber isso. Não sei, vocês olhando, fazendo uma autoavaliação, como vocês estavam na sala e como vocês estão agora. Muita gente está bem mais participativa e mais atenta agora do que na sala. Vocês percebem isso ou não? Sim. Professor. Percebi isso. Oi. Eu percebi, porque assim, a minha escola voltou e a gente está tendo aula online, né? E as crianças, assim, uma vai, pega pipoca, começa a comer, o outro brinca com o cachorro. Não dá para eles ficarem lá o tempo todo, sabe? Sei. O do Arthur, eles são bem um pouco. Entra a diretora, às vezes, para falar com eles, entra a coordenadora também. Então, a gente tem uma linha mais rigorosa com ele, que nesse momento não tem cachorro, não tem comida, porque tem a hora do recreio também, né? Ele tem lá meia hora de recreio. Mas dá para ver, sim, olhando, ele fala às vezes, não sei quem tá com isso, tá com aquilo. Aí é o acompanhamento dos pais também, né? Principalmente com as crianças, né? Você vê na prefeitura, o acesso está sendo mínimo, né, do Google Classroom. Quase não está tendo acesso de alunos. E é por aqueles motivos que eu falei para vocês. Um deles é a falta de tecnologia. Por exemplo, aqui em casa, eu tenho um computador e tenho o celular. Eu tenho que trabalhar de manhã e ele tem que ter aula de manhã, então eu tenho que trabalhar no celular. Não é tão bom quanto um computador para você fazer a aula. Então, isso acontece em várias casas. Hoje está acontecendo em várias casas. Vocês, por exemplo, devem passar por isso. Né? Em casa que as pessoas, outras, não só você, mais de uma estuda à noite, só tem um computador, e aí, como vai fazer? Vamos ter que pensar. Né? Então, são coisas que também o poder público não pensou. Né? Não teve uma linha de crédito, por exemplo, para estudantes adquirirem um equipamento que deveria ter. Né? Vamos fazer uma linha de crédito aí, esses Magazine Luiza, essas casas aí, esses lugares todos. Né? Em que quem comprovar que está estudando e precisa do equipamento vai pagar X em não sei quantas vezes. Teve isso? Não. Né? Porque não tem uma preocupação efetiva. Vamos fazer um monte de conteúdo, que legal, tal. Tá, e como que ele vai acessar isso? Na mão? Né? Então, tem uns fatores aí que eles deixaram para trás. Né? Então, vamos lá, continuando. Mais alguma pergunta? Alguém quer falar alguma coisa? Não. Então, bora. A somativa, né? Objetivo é classificar os alunos ao final da unidade de aprendizagem. Né? Ela é um período temporal, que você está dando algum conteúdo específico naquele período e você vai classificar, somar aí os pontos desse aluno. Né?
segundo níveis de aproveitamento. Sua importância reside no fato de prover um panorama geral do grupo. Então, eu quero saber, de forma geral, como está esse grupo, né? Então, eu vou dando atividades, exercícios, né, de acordo com o quê? Com o conteúdo que eu estou ministrando, com o bimestre, com o mês, aí é o que eu vou escolher, né? E a formativa, que é a que a gente vai focar, né? Que é a que vocês mais ouvem, né? Visa informar o professor e ao aluno sobre o resultado da aprendizagem. Percebam, informar o professor e aluno, os dois são informados, né, sobre esse resultado, não é só o aluno. Tá? Se for só o aluno, ela não é formativa. Né? Localiza deficiências na organização do processo de ensino-aprendizagem. Então, eu consigo localizar o problema aí também. Como você falou lá, professora de arte, todo mundo tirou 0. Ela deu 0 para todo mundo. Pela fala dela, que você trouxe, ela deu 0 com prazer. Ela falou, que legal, 0, 0, 0. Tomara que tirem 0, esses burros. Provavelmente eu já estou lendo até o que ela falar. Né? E eu quero mais que eles reprovem de ano. O que é equivocado, né? Porque você não dá avaliação para isso. É como eu já falei para vocês. O médico não sai de casa falando, hoje eu vou matar 10. Certo? Eu espero que não, né? Ele não vai para o hospital ou para o consultório e falar assim, olha, tem 10 pacientes para atender, pelo menos 7 eu quero que morra. Né? Eu vou dar um remédio diferente, ou vou dar, na hora da cirurgia, eu vou dar em vez de eu cortar cortar aqui, eu vou cortar uma artéria, porque daí ele morre. Não, né? Ele vai para quê? Para melhorar o bem-estar daquela pessoa. O professor é a mesma coisa, né? O professor não pode estar lá na sala de aula falando, eu quero que ninguém aprenda nada, porque eu quero que eles se ferrem, né? Eu quero dar uma prova em que esses alunos tirem 0. Não é esse o objetivo do professor, né? E dar o processo permitindo a reformulação dos objetivos, estratégias e conteúdos. Professor, Oi. eu tenho uma dúvida. Por exemplo, vamos supor, a gente aqui vai terminar agora, no ano que vem, e aí presta um concurso e passa para educação fundamental. Pega primeiro ano, segundo ano. Assim, sem muita experiência. Do primeiro ao quinto. Você pode pegar do primeiro ao quinto ou educação infantil. Estou dizendo assim, né? Um exemplo que a gente caiu numa sala de primeiro ano, sem muita experiência, assim, para alfabetizar. O senhor não acha que, de repente, isso deveria ser mais seletivo? Porque crianças que estão no primeiro, no segundo ano, têm que saírem alfabetizadas, né? Essa é a meta, até o segundo ano. E aí, por exemplo, às vezes a gente pode até ter força de vontade, eu penso muito nisso, mas alfabetizar não é uma coisa assim fácil, né? Eu acho que é algo que requer Mas pressupõe-se que você tem pré-requisito para isso. Afinal, você terminou o ensino superior em pedagogia. E pressupõe-se que você vai sair gabaritada para isso. Aí você fala, não, professor, eu tenho muitas dúvidas ainda, eu não sei, eu tenho não tenho segurança, né? É diferente você não saber, aliás, você saber e não ter segurança, certo? Segurança você vai adquirindo, né? Agora, não, eu não sei de fato alfabetizar. Aí você vai ter que sentar e falar, não, de fato eu não sei, então eu tenho que fazer o quê? Estudar. Tenho que correr atrás desse prejuízo. Porque pressupõe-se que você é alfabetizado. Né? Por exemplo, através até dessas avaliações. Eu vou te falar pela minha experiência. Né? Esses primeiros anos são os primeiros que são atribuídos. As professoras mais velhas é que pegam. Tá? Entendi. São as salas com menos problemas de disciplina. O que vai sobrar as salas que têm problemas de disciplina, tem muitos alunos deficientes, que elas não querem. Né? Então, elas deixam para os novatos. Né? E que você vai pegar alunos no quarto, no quinto, dê aquele exemplo, mas aquele exemplo ele é comum. Vai pegar aluno no terceiro, no quarto e no quinto, e não sabem ler.
alfabetizar essa criança, que não sabe escrever nem ler. Sabe só copiar. Entendi. Então, E meio que na prática isso não acontece. mais difícil. Acontece, claro, não é uma coisa, não é uma exceção. Mas na prefeitura, por exemplo, as professoras lá, que a gente chama de dinossauro, né? Elas que são essas turmas mais novas, né? Ah, tá, entendi. Tá? Pelo menos nas escolas que eu passei. Agora, sim, existe um perfil também, tá? Eu fui diretor de uma escola de primeiro ao quinto ano, né? Antes era série, né? É a Escola Estadual Marechal Deodoro, no Bom Retiro. E eu tinha uma professora lá que ela era péssima. Ela não era ruim, ela era péssima. Para ela ser ruim, ela precisa melhorar muito. E ela estava com o primeiro ano. E naquele ano eu tive muitas reclamações, eu observei, eu pontuei, a gente deu formação, fomos atrás, tal. No ano seguinte, eu não permiti que ela pegasse o primeiro ano. Eu fiz um documento, claro, né, com tudo, e eu atribuí para ela, porque no Estado a atribuição é diferente, não é uma escolha, que nem na prefeitura. No Estado, o diretor atribui. Então, eu atribuí para ela um quinto ano, que eram uns alunos bem contestadores, eram alunos bem preparados. Né? Eu falei, ou ela vai estudar, ou ela vai vazar. Aí, deu uns 3 meses, ela pediu licença. Entendeu? Vazou. Sim, tá? Porque aí você tem que ir a lei da sobrevivência, né? Só que aí o diretor tem que estar atento a isso também. Entendi. Aquele ano que ela pegou o primeiro ano, as crianças foram para o segundo ano bem aquém do que elas deveriam ir. Por Sim, quê? prejudicadas, né? Sim, por conta da professora. Ah, entendi. Era isso que eu queria chegar. A minha pergunta. Tipo, se a escola, a gestão da escola poderia interferir de alguma maneira Sim. nessa escolha. No Estado pode. No Estado pode. Na prefeitura, não. A prefeitura é uma escolha classificatória. Ah, tá, entendi. Agora, o que vocês podem sugerir para a Cris, de repente, se vocês têm muita insegurança em relação a isso, são algumas oficinas, de repente, nesse sentido, entendeu? Sim, entendi, Pro. Eu acho que vocês têm falta da prática, talvez. Né? Eu falo por mim, de repente a sala, acho que tem no nosso curso, muitas pessoas já atuam na área, mesmo que seja como estágio, querendo ou não, é muito mais próximo da realidade. Eu nunca atuei, né? Então, para mim, é uma coisa assim muito distante do que eu faço hoje. Por mais que eu faça gestão de pessoas, ainda assim são coisas muito diferentes, eu acho. E aí causa uma certa insegurança. Aí eu queria saber se a diretora, identificando esse perfil, ela pode fazer essas modificações, orientações. Eu não sabia como é que funcionava isso. Ah, entendi. Não, pode, ela pode sim, tá? Só que aí ela tem que estar atenta também, né? Tem que estar acompanhando. Porque o diretor, para fazer isso, ele precisa estar acompanhando, tá junto, né? Senão ele não consegue. Tá? Sim. Então, vamos lá. Continuando aí. Então, tem uma citação aí do Haidt. A avaliação formativa, com função de controle, é realizada durante todo o decorrer do período letivo, com o intuito de verificar se os alunos estão atingindo os objetivos previstos, isto é, quais os resultados alcançados durante o desenvolvimento das atividades. E, principalmente, através da avaliação formativa, que o aluno conhece seus erros e acertos e encontra estímulo para um estudo sistemático. Né? Então, o que ele aponta aí que o reconhecer o que você errou é importante. Né? Isso é avaliação formativa. Né? Não é só, você errou a questão 3. Tá, errei o quê? Você errou, não interessa o quê. Entenderam a diferença? Né?
Então, o foco é mostrar para ele, você acertou a 10. E era dessa forma. Era bem próxima da 3. Por que você errou? Então, é essa a estrutura da avaliação formativa. E a avaliação formativa, ela trabalha no processo também, né? Não é só uma prova final, uma avaliação que você vai fazer num dia específico, né? É durante o processo, tá? Você faz as intervenções no decorrer do tempo, né? A prática da avaliação formativa nos anos iniciais. No âmbito escolar, para que a avaliação componha de fato a função pedagógica, então, avaliação, função pedagógica. Está grifado aí justamente por isso. Porque a avaliação ela tem que ter função pedagógica. Ela não é uma função punitiva, né? Ela não é uma função classificatória. É uma função pedagógica, a qual se propõe, deve, no processo educativo, fazer-se presente como meio de diagnóstico do processo de ensino-aprendizagem e como instrumento de investigação da prática pedagógica, né? Então, diagnóstico para o processo de ensino e investigação para a prática, né? Tá ruim? Então, o que eu tenho que mudar? Que pontos que esses alunos não estão conseguindo, né? O que está acontecendo? Eu fiz um modelo de avaliação que não foi bem aceito, né? Eu percebi pelo rendimento dos alunos. Só que durante as aulas, as discussões, os debates, né, a estrutura da aula me permite avaliar esses alunos também e registrar. E eu vejo que funciona, o negócio vai, né? Agora, nessa forma que eu fiz, não. Então, essa investigação aí da prática pedagógica é importante também dentro do processo, tá? A avaliação formativa deve, portanto, registrar o percurso de aprendizagem de modo a informar o resultado de aprendizagem para que o processo de ensino possa ser retomado, né? Então, informar o resultado de aprendizagem para retomar esse processo, tá? Eu posso retomar da onde eu estava, ou eu posso retomar de uma outra forma, ou mais para frente, ou então tendo que anteceder um pouco ainda, né? Porque eu percebi que os alunos precisam, né, desse, é o que a Gabriela Nardotto falou. Eu tenho lá os alunos que não são alfabetizados, e os que são. Eu percebi que eles vão ter problemas, então eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que voltar, né? Eu tenho que atender esses alunos. De alguma forma, eu tenho que atendê-los. Eles precisam estar dentro desse processo. Eles não podem estar apartados, né? Olha, quem sabe ler e escrever, vem comigo. Quem não sabe, fica aí. Abre o livro, copia, faz desenho livre, né? Faz o que vocês quiserem. Não. Tá? Eu tenho que incluir todos aí, né? É o que a gente fala, né? Todos têm que ser tratados de uma maneira equânime, né? Então, direito de todos. A prática da avaliação formativa ainda não é bem compreendida pelos professores, podendo ser considerada frágil no processo de ensino-aprendizagem. Dessa forma, a prática das avaliações tradicionais ainda está bastante presente nas escolas, que é uma realidade, né? Não podemos ignorar. A gente vive essa realidade. Na faculdade é assim. A avaliação é tradicional, tá? A gente tem aí uma parte processual aí que a gente faz na nossa avaliação, né? Nos processos que a gente faz com vocês, mas a prova final lá, aquela prova que tem no final de cada bimestre, é uma prova tradicional, né? Às vezes, eu falava, dar a disciplina de avaliação te contradiz um pouco no que você fala, né? Mas a gente está no ensino superior, né? Uma outra visão, né? A gente está falando aqui de educação básica, a gente está falando aqui de formação inicial dos alunos. Vocês já têm um know-how, vocês já têm uma bagagem, né? E aí vocês estão se especificando, né, em um determinado tema e precisam ser avaliados por esse tema. Outro ponto importante, tem alguma pergunta? Querem falar alguma coisa?
Não. E ainda foi todo mundo embora já. Quantas pessoas tem hoje? 31. Vamos lá. É o registro da avaliação formativa, né? O professor deve ser consciente do registro necessário à avaliação formativa, né? Os relatórios de cada aluno constando o seu processo de desenvolvimento. Então, sem registro, a gente não avança. Isso vocês têm que ter em mente, tá? Existem milhares de exemplos de registro na internet, né, que você pode pegar. A escola onde vocês vão trabalhar, ela vai te oferecer um tipo de registro e você pode fazer o seu registro da sua forma, tá? O que não pode é não fazer registro, tá? Ah, professora, minha sala tem 35 alunos e como que eu vou registrar? Como todos, tá? Você vai ter que desenvolver estratégias para fazer. Olha, essa semana eu vou registrar esse grupo, semana que vem o outro grupo. Aí eu vou trocando, né? Dupla. Eu vou ter que, de alguma forma, registrar o processo, né? O caminho que esse aluno faz dentro da escola, dentro daquela turma que eu estou lecionando, tá? O relatório de cada aluno constando o seu processo de desenvolvimento, suas dificuldades, suas superações, suas formas de apropriação do conhecimento, curiosidades e interesses. Devem ser registrados de acordo com as observações realizadas. Então, eu vi que aquela criança, ela, para matemática, ela desenvolve melhor com material dourado. Ela não desenvolve com conta na mão. Eu vou pôr continha, vou dar uma folha cheia de conta e entregar para ela fazer. Não vai. O material dourado, ela possibilita o interesse maior dela. Traz uma curiosidade. Então, eu tenho que apontar isso. Tá? Eu tenho que apontar isso porque vai ficando mais fácil de eu desenvolver aquela criança, aquele trabalho, com os apontamentos que eu tenho. Né? E, obviamente, que a ideia é que, no ano seguinte, o professor que pegue a turma, ele leia esses apontamentos. Só que isso é utópico, tá? Isso não existe praticamente. Eu vou falar a verdade aqui, porque se eu vi isso uma vez ou duas, foi muito. Tá? Pode ser que tenha com os alunos deficientes, mas com a sala, registro e o outro professor pegar e ler, eu acho muito difícil. Tá? A não ser em uma escola que a coordenação é muito bem estruturada. Tipo a Cris Escola Santa, ela é coordenadora. Na escola dela, certeza que isso acontece. Né? Que ela passa aí as informações necessárias para dar respaldo para o professor do ano seguinte. Né? Agora ela está, não sei, né? Mas então no e-mail. Agora, na maioria das escolas, esqueçam isso, que não acontece. Não vou ser hipócrita de falar que isso é o que acontece, é o que deveria acontecer, tá? Mas não acontece. Nem na escola particular, tá? Alguém aqui viu isso já em alguma escola, pública ou particular ou não? Não, pro. Pessoal que trabalha nas escolas particulares aí. Lá funciona assim. No ano seguinte, o professor que pegou a turma que era do outro, pega todos os relatórios, registros para conhecer os alunos. Não. Pelo menos o último registro. Não pegam, né? Aquilo lá fica arquivado, só Deus sabe onde, né? E ficam com a ideia de que eu tenho que propor isso, eu tenho que fazer, eu tenho que registrar. Se alguém me cobrar, tá aqui. Ponto. Mas não abrem essa caixa e falam, ó, professor, esse ano você pegou esses alunos, aqui tem os registros dele, da professora do ano anterior. É ideal que o senhor dê uma estudada, né? Ah, mas... Isso quando não aparece para assustar o professor, né? Fala, nossa, você pegou fulano, não acredito. Sim, eles falam isso, Nossa, você está ferrado, você vai dar aula pro Arthur, ele vai sapatear na sua cabeça, né? Então,
Arthur é o nome do meu filho, tá? Alguém tem Arthur aí e fica ofendido, então deixa eu falar já. Então, o ideal seria esse, né? E o professor não pode falar, não, eu não vou ler. A coordenação e a gestão tem que falar, não, o senhor vai ler, faz parte da sua atribuição, né? Fazer isso também. Cobrar isso do professor, né? Não tem essa, não vai ler. A instituição ou o próprio sistema poderá organizar instrumentos de registro próprio, que é o que eu falei, né? Existem diversos tipos de registro. Vocês podem criar o de vocês. Aí você chegou lá na escola, a diretora falou, nosso registro é assim. Ok, você vai usar o registro oficial, né? Mas você pode usar paralelamente o seu também. Eu aconselho a usar um registro, porque se você ficar usando vários, você vai se perder e vai acabar não dando conta, né? Você pode usar da sua forma que você propôs a fazer, que é mais claro para você, né? E aí você só adequa ao registro que está pronto lá da escola, tá? Instrumentos de registro próprio para acompanhamento do docente e posterior socialização dos dados obtidos. Esse instrumento é imprescindível no trato com a avaliação formativa. Sem registro não tem avaliação formativa, né? Porque que intervenção que você fez? Você fez a intervenção da onde? Né? Não é intervenção divina, né? Ela existe, óbvio. Mas eu tenho que fazer uma intervenção enquanto professor. E eu tenho que registrar isso. Né? A intervenção divina eu não vou registrar. Né? Ela acontece a todo momento, em qualquer lugar. Agora, a minha intervenção, ela acontece só ali. E eu tenho que registrar. Tá? Pois possibilita os encaminhamentos necessários à sua plena concretização. Não é concretizado se não tem registro. Tá? Não tem essa... E se não tem registro, não tem avaliação formativa, porque a avaliação formativa precede do processo e das intervenções do processo. Para eu intervir no processo, eu tenho que registrar. Eu tenho que saber, vou intervir em quê? Para quê? Como? De que modo? Qual o intuito? Com que finalidade? Tá? Em relação aos parâmetros de avaliação nos anos iniciais do ensino fundamental. Quanto aos parâmetros estabelecidos para a efetivação da avaliação nos anos iniciais do ensino fundamental, deve estabelecer com cautela as necessidades e desafios para cada faixa etária. Então, a gente tem lá os anos iniciais, que são 6 anos de idade, primeiro ano, 7, segundo, 8, terceiro, 9, quarto e 10, quinto. Né? A gente chama lá os 3 primeiros anos de ciclo de alfabetização e os 3 próximos anos, 2 deles são no ensino fundamental, inicial, que é o ciclo interdisciplinar. Tá? Priorizando o diagnóstico do nível de desenvolvimento real dos alunos, ou seja, qual é o meu diagnóstico que eu apliquei aqui? Qual é a minha avaliação diagnóstica? Como eles estão? Né? O seu nível de desenvolvimento potencial, né? Como eles estão e para onde eles vão. Para isso, todas as áreas de conhecimento devem ser contempladas, a fim de informar o processo de desenvolvimento de cada aluno. Né? Então, eu tenho que usar muito a interdisciplinaridade aí. Tá? Eu tenho que usar muito aí. E outra, quando você é professor no primeiro ou quinto ano, né, você é o polivalente, você vai dar quase todas as disciplinas. Você só não vai dar inglês, educação física e arte. E tem escolas que, inclusive, arte é o professor, é o pedagogo que dá. Tá? Agora, as outras, é tudo você. Né? As outras áreas de conhecimento, é você que vai trabalhar. Né? Então, você tem uma abertura maior para fazer isso aí. E respeitar essas áreas, né? Você não pode simplesmente ignorar. Antigamente tinha muito isso. Eu não gosto de português, então eu não dou português, eu só dou matemática. Isso acabou faz tempo, né? Com a nova grade curricular. Vale mencionar que, infelizmente, a aplicação de provas, testes para a gente fechar isso aí,
e preparação para o modelo de avaliações externas são priorizados no contexto escolar. Talvez porque a sociedade ainda também priorize a classificação, a seleção e a exclusão, em vez de um processo inclusivo que propicia a igualdade de condições. É o que a gente vive, né? Infelizmente, o próprio governo é assim, né? O governo, ele fala, ele traz um conteúdo para a gente, ele traz um processo de avaliação formativa dentro das formações de professores, mas quando o cara vai entrar na USP, ele faz uma prova classificatória, certo? Quando ele vai entrar na faculdade pública, é assim, né? Então, ele precisa rever isso também, né? O próprio Enem, por exemplo, a gente tem lá o ministro da Educação, lá, o Van Traub, lá, dizendo que o Enem vai continuar, vai ter o Enem, né? Só que a gente vive num momento atípico. Ele diz que isso não é problema dele, mas é problema dele, sim. Por quê? A gente vai ter uma desigualdade maior ainda, porque muitos alunos de escolas públicas, né, e muitos de particular também, mas a escola pública maior, não estão tendo acesso a essas aulas online. Na escola pública, na prefeitura, por exemplo, a aula online, ela é oferecida, mas ela não é obrigatória. Então, o aluno que não quiser entrar, ele não entra. O aluno que não tiver acesso, ele não vai entrar, óbvio, né? Agora, ele vai competir com aquele que está tendo aula todo dia, no horário de X a Y, pela internet. E aí? Quem vai sair em desvantagem? Mais uma vez, aquele que não tem acesso, que já foi excluído lá atrás. Então, é algo também que o governo tem que pensar. Tá? Para esse ano, não dá. Ficou inviável. As coisas ficaram inviáveis esse ano. Né? Já é desleal. Professor, mas Já é eles estão desleal num ano normal, o que dirá num ano desse? Professor, Oi. eles estão falando de ainda permanecer em relação ao Enem, mas como é que vai ser isso se as pessoas ainda estão de quarentena? Eles vão... Porque eles não vão mandar link para a pessoa fazer em casa, certo? Vai ter o Enem digital. Esse ano começa o Enem digital. Ah, entendi. Já ia ter, já. Agora, então... É que ele acha que em novembro vai estar tudo normal na cabeça dele. Bom, na cabeça do Bolsonaro já está tudo normal, né? Então... Aqui na cabeça dele deve ter um saco de merda, né? Então, por isso que a gente não... Mas tudo bem, vamos lá. Entendi, Pro. Respeito aos que defendem o Bolsonaro. Não concordo, mas respeito. Né? Vejam que interessante isso aí, tá? Eu espero que aqui não haja ninguém que defenda ele. Que vocês são educadores, né? E ele vai contra a educação. Mas tudo bem, vamos lá. Leiam aí esse trecho aí do Perrenot. Vocês querem que eu leia ou vocês leem? Vou ler, mas já que ninguém respondeu. Um médico não se preocupa em classificar seus pacientes, dos menos doentes até os terminais. Tampouco destina a eles o mesmo tratamento. Ao contrário, dedica-se a encontrar para cada doente tratamento adequado. E, por isso, utiliza-se do diagnóstico para conhecer cada um deles. Porém, o diagnóstico sozinho não tem utilidade alguma. É verdadeiramente inútil, se depois dele não vier uma ação apropriada. Com a avaliação também é assim. O diagnóstico é importante, mas de nada adianta se a ele não se sucederem ações concretas. E aí, o que vocês... Isso aí resumiu tudo que a gente falou, não? Sim. Sim, ficou bem didático. Vocês parecem aqui aquele programa que existia há muitos anos atrás, muitos nem conhecem. A pessoa entrava numa cabine e aí tinha um monte de produto. Daí você falava, você troca esse por esse, troca uma casa por um palito de fósforo. A pessoa fala, sim. Não.
Alguém conhece? Professor, você tem cada exemplo. Eu lembro disso. Tá didático. Se existe uma pessoa que se existe uma pessoa que eu quero morrer amiga do professor, pelo amor de Deus. Ah, é? Por quê? Total, Gabi, Sou bom? total. Eu sou bonzinho, Gabriel. Eu sou bonzinho. Viu? Você não me viu ruim ainda. Espero não ver. Tô brincando. Não, esse momento de quarentena, eu refleti sobre minhas ações um pouco. Mas eu não sou ruim, vai. É que eu sou sarcástico, é por isso. Não, com você Eles confundem. a gente aprendeu assim até fazer pergunta menos idiota. Eu aprendi isso com você, é sério. Também aprendi isso. Eu pensava 10 vezes antes de perguntar. Tinha hora que eu mesma me respondia. Mas assim, não, a gente tem que pensar também o quê? Que o óbvio não é tão óbvio para todos, né? Sim. Importante também, né? Porque às vezes a gente pensa que, eu falar isso, como que a pessoa me pergunta isso? É óbvio, né? Eu falo aqui na minha mente, eu fico me retorcendo. Aí eu já pensei, já falei, não é tão óbvio assim. Pode ser óbvio para mim, né? É aquela ideia de que o professor muitas vezes quer que o aluno dê a resposta que ele daria. E o aluno está no processo da aprendizagem. Você passou por esse processo. Você está numa etapa de aprendizagem também, porque nós aprendemos com vocês, né? Claro, mas é importante essa troca, né? É importante que vocês me falem. Você vai falar, professor, o que você falou agora, para mim isso é importante, né? Eu tenho que saber também, né? Eu me excedo? Posso até me exceder às vezes. Eu acho que não. Mas... Acho que sim. Quando falaram para você fazer chamada, você cedeu. A Andreliana tá aí ou não, Andreliana? Não, ela não tá. Ué, mas o nome dela tá aqui? Fugiu? Andreliana? O meu não tá aparecendo ela. O meu tá. Aí sim. Eu não esqueço aquele da Miriam. Ela tá sem microfone. A Andreliana que o diga, o dia da prova. Lembra, Andreliana? Eu não esqueço o dia da Miriam, vocês lembram? O dia do quê? Da Miriam, que ela foi perguntando não sei o que pro senhor, que ela saiu até torta, tadinha, eu fiquei até com Ai. Não, tem excessos e, obviamente, se eu erro, eu tenho que me retratar. Mas, assim, eu digo assim, você falou, as perguntas idiotas, vai. Eu daria o nome de óbvias, né? Às vezes o óbvio não é tão óbvio assim, tem que ser perguntado. Claro, você não vai me falar, professor, agora quando acabar a sala, eu falo assim, professor, então avaliação é tudo igual? E aí eu vou te matar, claro, né? Sim. Você vai, eu acho que o que você quis dizer aqui, você coloca tudo na balança, faz uma análise, aí você faz a pergunta, né? Não vai fazendo assim no susto. Talvez acho que é isso que você quis colocar, Stephanie. Sim. Que é importante, né? É um aprendizado também. Mas vamos lá, chega de falar mal de mim, vamos. Vejam esse exemplo, tá? Que eu tirei aí de um trecho de uma revista. É bem bacana para a gente enxergar a importância dessas duas avaliações na educação. A gente viu ali em cima um médico, né? No exemplo aí, né? Do Perrenot. O médico tem pacientes diversos, né? Alguns mais graves, outros menos graves. E os tratamentos também são de acordo com eles. E tudo isso olhando no quê? No diagnóstico, né? Então, ele não ignora o diagnóstico. Você chegou lá no médico com dor de garganta. Aí vai falar, legal, você tá com dor de garganta, então... Professor, eu tô aqui. Oi? Eu tô aqui, professor. Adriana, tá aí? Eu tô te ouvindo. Você ouviu que eu falei eu falei que eu não sou tão... Eu não me excedo tanto. Eu só me excedi uma vez com a Adriana. Foi mesmo, professor.
Foi mesmo? Foi malvado. Aquele dia foi tenso, né? Mas Foi tudo bem. mesmo? Tava estressado, professor. Você vê que eu fiquei traumatizado, que eu lembro até hoje, né? Eu também fiquei traumatizada. Eu fico toda hora que começar a prova, tensa. Mas você vê que eu sou uma pessoa boa, porque não tem rancor comigo. Aconteceu no momento, acabou. Você... Não, eu percebi, professor. Pode deixar, pode ficar tranquilo. Então, vamos lá. Vamos voltar aqui. Ó, o exemplo. Que eu estava falando do médico, né? Lá que a gente leu, do Perrenot. Então, o médico, ele não ignora o tratamento. Você chegou lá no médico, tô com dor de garganta. Aí ele fala, então vamos levar você lá para fazer para engessar a perna. Né? Não tem sentido isso. Né? A não ser em alguns hospitais do SUS que tem. Né? Acontece cirurgia errada, né? Você vai operar um joelho direito, eles operam o esquerdo. Mas, assim, a ideia é que o diagnóstico sirva para você sanar aquela situação que está sendo apresentada ali. Tá? Então, vamos ver o exemplo. A expectativa de cursar o 4º ano era enorme. Desde o fim do ano anterior, as crianças, muito ansiosas, já conjecturavam sobre como deveria ser difícil essa nova etapa. E parece que quando elas vão para o 4º ano, elas deixam de ser crianças. Né? E não é verdade. E quando vão para o 6º, então? É totalmente diferente. Passaram as férias e, enfim, chegou o primeiro dia da nova fase. Estavam no 4º ano. Como de praxe naquela escola, nas primeiras semanas de aula, os professores faziam uma avaliação diagnóstica para que pudessem conhecer um pouco os alunos que estavam ingressando na nova etapa. E assim foi feito. Os alunos fizeram atividades diversas, que nem sabiam integrar uma avaliação diagnóstica. E seus professores procuraram colher naqueles resultados muito mais que números ou classificações. Buscaram formas de educar aquelas turmas. A professora do 4º ano C, no entanto, detectou que seus alunos não tinham conseguido realizar as questões de matemática presentes na avaliação diagnóstica aplicada na turma. Como as demais turmas da escola não haviam apresentado dificuldades para a realização da atividade, e considerando que esta era adequada ao nível da série, a professora percebeu que realmente estava diante de uma situação pedagógica que merecia uma atenção especial e que alguma medida precisaria ser tomada antes de ela prosseguir com os conteúdos do 4º ano. Que é a mesma coisa, Gabriela, lembra da alfabetização? Vai na mesma linha. Tá? Sim. Falando da matemática. O receio dela era que, ao ensinar os conteúdos novos, os alunos não conseguissem compreendê-los, visto que lhes faltava a base para esse novo aprendizado. Para a formulação do diagnóstico dessa situação, a professora recorreu à ajuda da pedagoga da escola, que é a coordenadora. Descobriram que, enquanto os alunos dessa turma estavam no 3º ano, em razão do excesso de atividades desenvolvidas, a professora não tinha conseguido realizar todas as atividades que poderia e deveria, para que os alunos pudessem assimilar os conhecimentos matemáticos trabalhados. Perceberam isso? Ó? Enquanto os alunos dessa turma estavam no 3º ano, em razão do excesso de atividades. Então, foi sobreposto a quantidade e a qualidade. Isso não adianta. Não é porque eu vou dar 10 folhas para o cara escrever que ele vai ter um rendimento melhor do que aquele que escreveu 3. Né? Então, a questão da qualidade é importante. Eu tenho que ressaltar isso. Né? Eu tenho que tomar cuidado com isso, principalmente nos apostilados. Né? Assim, tinha deixado de aplicar algumas atividades práticas, desconsiderando, em parte, está separado aí, mas é junto, tá? Que as crianças precisam inicialmente trabalhar os conceitos de forma concreta para poderem construir seus conhecimentos. Então, a parte prática, né, o concreto ficou de lado, ficaram só mesmo na parte teórica. No caso da matemática, o material dourado
se constituem um excelente exemplo de recurso que permite a realização desse tipo de prática. Todos vocês conhecem o material dourado? Não. Não. É importante que Era vocês aquele de conheçam. madeira, né, professor? É, De madeira, madeira isso. que tinha de tubinho, tipo de tubinho, e depois tinha os quadradinhos separados. Semana que vem eu trago alguns exemplos para vocês. De material dourado. Claro, online, né? Se a gente tivesse lá na faculdade, eu levaria. Daí... Mas tudo bem. Então, vamos lá. Diante desse diagnóstico, o que fez a professora do 4º ano? Reconsiderou o que havia programado anteriormente. A revisão de conteúdos. Ou seja, ela já entendeu que não dava para ela continuar com o mesmo planejamento que ela havia pensado. Porque ela se deparou com o quê? Com uma turma, né, que é a sua maioria, ou boa parte dela, enfrenta a dificuldade em matemática. E retomou os conceitos não aprendidos ainda, agora por meio de jogos e atividades práticas. Percebeu aí? Eu posso utilizar isso com toda a turma, mesmo com aqueles que já sabem, né? Então eu vou trazer para o lúdico essas questões. Alguns de vocês devem estar fazendo TCC em ludicidade, né? Provavelmente. E aí vocês vão se deparar bastante com isso. O lúdico, ele traz muito essa possibilidade, né? Tudo foi resolvido em menos de um mês. E a aprendizagem virou uma grande brincadeira, como o mundo infantil tem que ser. Então, se você foca isso, então aquilo lá, Gabriela, que a gente falou lá, né? Da alfabetização. Você não vai ficar alfabetizando eles o ano inteiro. Quando você focar nisso, né, e trazer aí elementos práticos em coletivo, né, em alguns momentos mais individualizados, personalizados, você vai andar com isso mais rápido, né? 2 meses, 1 mês e meio, 2 meses, eles estão alfabetizados, tá? E aí você começa a trabalhar o que você havia planejado inicialmente, tá? É o que acontece aí, o que aconteceu nesse exemplo da matemática, tá? Claro, pode ficar um ou outro para trás, sim, mas aí você vai estar alinhando isso. A professora utilizou a avaliação diagnóstica para reordenar os ensinamentos da turma em questão. Sob esse preceito, a avaliação funcionou como formativa, pois deu bases para uma avaliação pedagógica voltada à verdadeira formação dos alunos. Então, da diagnóstica, ela passou para a formativa, vocês perceberam? Porque ela fez as intervenções, né? Ela trabalhava com jogos, ela foi desenvolvendo esses alunos e foi vendo no processo o que tinha de lacuna que tinha que ser preenchida. A professora do 4º ano, ao assumir para si a tarefa de ensinar e não somente de cumprir o planejamento, né? A gente tem que tirar da nossa ideia isso, tem que cumprir o planejamento. Peraí, eu tenho que cumprir e os caras não aprenderem nada? E eu dizer, olha, eu cumpri o planejamento, pronto, tá aqui no papel. Tem que tomar esse cuidado, tá? Deu a todos uma grande lição sobre o ensino, aprendizagem e avaliação. Nada é mais importante do que a aprendizagem do aluno. E a avaliação formativa pode ser uma excelente ferramenta para colocar nos trilhos uma aprendizagem quase perdida. No fim, a professora ainda teve a oportunidade de ouvir de seus alunos. Professora, matemática é uma delícia. E pôde concluir, aquele que se preocupa com os efeitos da sua ação modifica para melhor atingir esses objetivos. Tá? Então, isso aí está esse exemplo tem no livro do Perrenot. Tá? O que vocês acharam? Não dá para responder sim, hein? Nem não. O que vocês acharam? Essa professora fez certo ou não? Vocês estão me ouvindo? Oi? Tem alguém aí? Estão me ouvindo ou não? Oi. Oi, sumiu todo mundo? O que aconteceu? Estava na hora do intervalo?
Não sei. Vocês ouviram a história, né? Sim, pro. O que Sim. vocês, na análise de vocês, na concepção de vocês, a professora, essas intervenções eram necessárias ou foi um exagero dela? Eu acho que era necessária. Então, essa é a ideia. A mudança, né? Eu tenho que me preocupar com a conclusão lá. Aquele que se preocupa com os efeitos da sua ação, eu tenho que me preocupar. Se eu resolvesse, como professor, seguir adiante, né? Ignorar que esses alunos não sabiam matemática. Qual ia ser o desfecho disso? Eles iriam continuar sem aprender. Iam piorar, aliás, né? Além de continuar, iam piorar, né? E aí, é o meu objetivo de ensinar, né? O meu objetivo de que os alunos aprendam estaria totalmente derrotado, né? Porque eles não iam aprender, tá? Eles iam fracassar, né? Assim como eu. Ô, Zé, Oi. infelizmente, nas escolas públicas acontece muito, muito isso nos primeiros anos. Aluno Sim. vai passando de um ano para o outro sem saber nada. Infelizmente, acontece isso. Eu sei. Eu não vou te contestar, porque eu sei que... Mas aí é a questão. Acontece e também acontece o oposto, né? Por isso que eu falo. Vocês vão ser professores, vão ser gestores. A importância da gestão na escola, né? A importância do gestor acompanhar. O gestor, ele não pode ser um cumpridor de tarefa. O gestor não pode ser um administrativo. Ele tem que focar no pedagógico também. Ele tem que saber se aquele professor sabe de fato ensinar ou não. Tá? Quando você vai trabalhar numa empresa, você não tem uma chefia? Tem. Se você faz tudo errado, ele vai falar, não, ela não sabe fazer isso. Eu vou colocar em outro setor. Ou vou colocar no olho da rua. Né? Um dos dois. Tá? É a mesma coisa. O diretor ele tem que ter a noção. Na escola pública, como a Lori falou, eu não consigo colocar o cara na rua, mas eu consigo mecanismos para melhorar isso. Então, o gestor tem que estar em cima. O papel do gestor é fundamental também para a aprendizagem do aluno, não só do professor. E nós temos que cobrar isso. Né? Para finalizar isso aí, observe que a professora poderia ter simplesmente atribuído uma nota baixa às crianças e culpado a docente do ano anterior. Não poderia? Ela poderia, a professora do ano passado não ensinou, eu não tenho nada a ver com isso. Vocês vão fazer a minha atividade, se vocês não conseguirem, vocês vão ficar tudo com nota baixa. Não, ela reviu a ação. Né? Se fosse assim, o diagnóstico seria usado somente para fortalecer uma postura de medir os conhecimentos e detectar que os alunos não sabiam o conteúdo. Então, o que eu quero que vocês entendam é o quê? O diagnóstico não pode ser usado só para eu medir o conhecimento. Tá? E só para eu falar, olha, ele sabe ou ele não sabe. O diagnóstico tem que ser usado para as ações futuras. Né? Eu tenho que fazer o diagnóstico aqui, mas eu tenho que estar olhando lá na frente. No lugar disso, a professora escolheu utilizar a avaliação formativa, considerando o diagnóstico como parte de um processo maior de avaliação, e realmente pode formar o aluno. Diante do argumento da avaliação formativa, a educadora alterou sua programação, reviu suas abordagens pedagógicas. Então, ela alterou o que ela havia programado inicialmente, ela reviu as práticas dela, né, porque não funcionariam, e auxiliou os educandos na sua aprendizagem. Essa é, sem dúvida, uma nova postura na educação. E o que a gente espera, né? O que vocês devem fazer. Vocês vão chegar novos na escola, né? Não devem se contaminar. Vocês vão receber, obviamente, pessoas que vão falar, não adianta, que aqui é assim mesmo, eles são pobres, periféricos, não dão valor nem no papel higiênico que tem no banheiro, porque eles jogam tudo dentro da privada. Tá, mas aí eu tenho que
transformar essas pessoas. Eu fui diretor de uma escola e eu falei isso do papel higiênico e da privada, por quê? Porque lá tinha banheiro que não tinha assento e nem papel higiênico. E aí o pessoal, eu mandei colocar. E os professores me execraram. Falaram, você mandou colocar isso para quê? Eles não, mas eu tenho que dar o mínimo de dignidade para as pessoas, né? E, obviamente, no começo, teve um ato de vandalismo, outro teve. Mas eu e a equipe fomos fazendo as intervenções, né? E tomando as medidas necessárias, inclusive algumas sanções, de acordo com o regimento escolar, né? E, por fim, né, o papel já ficava lá. No final, a gente colocou até espelho no banheiro. Você fala, nossa, você está falando uma coisa que é meio que surreal, né? Colocou até espelho no banheiro. O banheiro pressupõe que tem um espelho, né? Papel higiênico no banheiro, isso é óbvio. Mas não é tão óbvio assim, não. Muitas escolas não tem nem esse material básico dentro do banheiro, né? Mas é uma questão do quê? De um trabalho pedagógico que também tem que ser feito. Inclusive com esse tipo de material. Tá? Dúvidas? Sabe por que nos banheiros não tem papel, professores? Porque, infelizmente, a maioria dos alunos, eles jogam os rolos dentro. Sim, é da privada. É da privada. Aí o trabalho tem que ser feito Top de conscientização, coisa que acaba não sendo feita. Então, Ou faz bolinha e joga no teto, né, professor? Então, mas aí você tem que... esse da bolinha do teto já é um pouco mais antigo. Eles jogam mesmo dentro do... Eles querem entupir mesmo, eu sigo pegar fogo. Mas, assim, aí é uma questão de você fazer o trabalho. E lá a gente fez. Lá era cruel. Eles colocavam até o dispenser do sabonete, eles quebravam e colocavam dentro da privada. E aí a gente foi, né? Claro que teve uma repressãozinha também, né? Não vou mentir para vocês, não. Não foi só, ô, meu querido, sente aqui. Não, né? Vocês me conhecem um pouco, então teve um caminho também que, sabe, aquela hora, agora é o seu limite. Acabou, né? Então, tem que ter essa postura também. Afinal, a escola é um ambiente que tem que ter um mínimo... Não, e se não tivesse a repreensão, não surte efeito, não. Que tem que ter um mínimo de disciplina para que haja um ambiente harmonioso, né? Senão vira anarquia, né? Então, mas... Não sei como está hoje a escola, mas quando eu saí de lá, estava razoável, né? Foi de ruim para razoável. Então, vamos lá. Eu vou querer que vocês façam uma atividade, tá? Faça um mapa mental e utilize para ele a palavra avaliação. Vocês já ouviram falar em mapa mental ou não? Não. São as ideias. Mapa conceitual, vocês já ouviram? É similar. O mapa mental ele vai possibilitar, né, você enxergar melhor o que rodeia, né, aquele assunto que é proposto a você. Tá? A gente já faz isso muitas vezes, só que a gente não percebe. Vou dar um exemplo aqui, ó. Mapa mental. Olha aí. Por exemplo, eu tenho aí a palavra comunicar. E aí eu tenho ramificações nela. Por exemplo, um telefone, um monofone, eu tenho lá um celular e tenho lá uma carta. Cada um vai me ramificar para um ponto, certo? O mapa mental é como se fosse um rio e seus afluentes. O rio não tem afluentes? Eu acho que deve ter, né? Enfim, né? O rio tem os afluentes. Professor, Oi. mas você quer que faz desse jeito que você mostrou? Não. Peraí, isso é só um exemplo. Estou só mostrando o tipo de mapa mental. Por exemplo, olha ali, ó. Planejar.
Aí o que aparece? Que figuras que aparecem? Aparece um gráfico, né? No organizar aparece um calendário, aparece aquele negocinho que você prega as coisas na parede, tá? No criar já é o quê? A imaginação, né? Uma nota musical, um pincel, uma tela. Então, são palavras que vão te associando àquela primeira palavra. Olha esses exemplos aqui. Vê se vocês enxergam. Dá para enxergar ou não? O primeiro exemplo, ele aparece aí uma pessoa, né? Primeiro dá para ver muito. Esse aqui, ó. Isso. Vamos falar desse aqui, então. Gestão de equipes. Eu sei que algumas pessoas trabalham com equipes aí. Né, Stephanie? Sim. Então, olha lá. Vamos fazer um mapa de gestão de equipes. Então, eu tenho a palavra central, gestão de equipes. Aí eu vou puxando. Então, eu puxo ó, perfil de liderança, clima organizacional, reconhecimento profissional. Puxei. Dentro do clima de organização, eu vou entrando, né? Ética profissional, eu vou entrar em gestão de conflitos. Então, puxando elementos em cima daquilo que eu vou apresentando. A gente não faz isso mentalmente, às vezes? Sim. Provavelmente vocês já fizeram isso mentalmente. Tá? Olha o outro lá. Ó, tá? Como manter o foco em uma era de distrações. Então, quando eu penso como manter o foco em uma era de distração, ele pensou primeiramente em quê? Tá? Gerenciar e-mails. Tá? Ele pensou em gerenciamento de espaço. Quando ele fala de espaço, ele pensou que, né, faça uma lousa de cada vez. Né? Quando ele pensou em realize Oi, falhou aqui. Oi, falhou aqui. Vocês ouviram? Então, aqui, ó, ele colocou algumas ramificações e aí, dentro dessa ramificação, ele tira outras. Então, o que vocês vão fazer é algo eu quero algo bem simples, nada muito elaborado, não. Tá? É até feio eu falar isso, mas vamos lá. Eu quero que vocês façam, né, com a palavra avaliação. Então, a palavra avaliação no centro. Percebem que está tudo no centro? Parte do centro? Então, Sim. você vai fazer lá a palavra avaliação. Tá? Deixa eu vir aqui agora, peraí. Oi. Então, vamos lá. Vocês vão pegar a palavra avaliação e, a partir dela, vocês vão fazer um mapa mental. Então, por exemplo, se eu falar para você avaliação, qual a primeira ramificação que você pensou em colocar? Formativa. Formativa. Ok. Dentro da formativa, você vai puxar outras ramificações, que vão te lembrar. Eu posso falar assim, avaliação, puxar uma ramificação aqui, punição. Posso. Né? Percebam que não tem certo ou errado. Tá? Então, o mapa mental ele vai te trazer elementos. Você vai falar assim, avaliação, doce de abóbora. Não. Né? Que aí já é demais. Né? Então, tá na rede, tá dentro da rede. Professor, Oi? tem uma quantidade certa Não. de Não conceitos? tem quantidade. Não tem quantidade. A quantidade ela é colocada de acordo com o seu mapa mental. Okay. Você que vai determinar isso. Você pode fazer um mapa mental num post-it, pode fazer numa folha A4, numa folha ofício, numa cartolina. É você que vai determinar. Tá? Quem sabe lidar bem com a tecnologia e quer fazer no computador, pode fazer. Mas eu, por exemplo, prefiro fazer à mão, o mapa mental.
Eu vou puxando do jeito que eu quero, né? Aí cada um vai fazer da forma que achar melhor. Vocês viram lá que eu mostrei os modelos, né? Para vocês, tá? Eu não quero que vocês conceituem, eu quero que vocês pensem em mapa mental. Eu vou fazer um sobre avaliação. Tudo que eu vi até hoje no curso, eu posso usar nesse mapa mental? Posso. Tá? Não só na aula de hoje, mas tudo que eu já ouvi falar sobre avaliação. Essa é a ideia. Tudo bem? Sim. Alguém tem alguma dúvida? Ah, tá, professor. Então não precisa ser necessariamente só tudo que a gente viu no curso. Claro que é bom a gente colocar, mas a gente pode colocar outras coisas também fora do curso, né? Pode. Desde que tenha ramificação. Tá bom. Tá? Eu Tá tô bom. avaliação. Então eu coloco lá formativa. Aí formativa, eu posso colocar. Eu coloco lá aluno, que ela tem a ver com aluno, professor, com as práticas. Sim. É legal você fazer isso onde? Na parede. Numa parede que você possa riscar, claro, né? É bacana você fazer. Tem aqueles papéis de parede que são de lousa, que você gruda e você pega o giz e vai. É bem legal. Sim, bem legal. Um pouco, não é isso que eu quero. Tá? Então, você pode fazer isso e você pode fazer o quê? Tirar uma foto disso e mandar um arquivo para mim no e-mail. Tá? Digitalizar, você escolhe o que você prefere fazer, que fica melhor para você. Tá? Fica melhor para mim fazer num papel, tirar uma foto, só que aí eu tenho que colocar em cima o meu nome e o meu semestre. E mandar, por exemplo, o 6º semestre. A representante é a Gabriela, vai me matar agora. Gabriela, cadê você? Não vou te matar. Fique em paz. Oi. Vou encher seu celular. Você vai deletando as imagens. Então, fica mais fácil eu fazer o quê? Eu fiz, aí eu coloco meu nome bem explícito lá, né? Não vou colocar atrás, você não vai fotografar atrás, né? E o semestre. Fotografei e mandei para a Gabriela. A Gabriela me manda pelo WhatsApp. Então, vocês podem me mandar por e-mail ou para o WhatsApp do representante e ele me manda. Tudo bem? Tudo. Eu prefiro enviar por e-mail, tudo bem? Oi? Eu prefiro enviar por e-mail para não sobrecarregar também. Sim, ó. Ou pelo WhatsApp ou por e-mail, um dos dois. O que importa é que você me envie. Até que dia, professor? Vocês vão já pensar nisso agora, quando a gente encerrar aqui, vocês já vão atrás disso, vão começar já a desenhar isso, tá? Seria uma atividade que a gente desenvolveria aí na nossa aula, tá? Vou voltar com... E vocês vão pegar isso, tá? Até sexta-feira. Vocês conseguem? Ou vocês querem final de semana? Quero final de semana. Para que eu perguntei, né? Final de semana. Para a criança, se ela quer chocolate ou feijão. Tudo bem. Então, vocês me mandem isso segunda-feira sem falta. Pode ser? Não, então segunda-feira até a hora do almoço acho que tá viável, vai, professor? Obrigada. Segunda-feira até às 19 horas. Ok, pro. Então tá bom. Nossa, Tá como você tá bonzinho. Eu acho que a quarentena está afetando a minha... A Efeitos quarentena da está afetando o meu quarentena. emocional. Hã? Efeitos da quarentena. Efeito retardado da quarentena. Vamos lá. Para a gente terminar, tem claro que o quê? A avaliação, a participação pedagógica do professor, tá, na avaliação formativa é muito maior do que a gente pensa. Tá?
Na verdade, não há como conceber esse tipo de avaliação sem o comprometimento docente, né, com todo esse processo de formação do aluno. Compreender que a avaliação é parte da aprendizagem, né, e deve ser analisada como tal, né, não deve ser ignorada. Ela faz parte desse todo aí da aprendizagem desse aluno, tá? O que está dando aqui? Então, o professor está muito além do que, às vezes, ele pensa, né? A avaliação formativa, ela depende muito do professor para que ela aconteça efetivamente. Dúvidas? Não. Perguntas? Então tá. Na outra aula, na próxima aula que a gente vai ter semana que vem, a gente vai fazer alguma coisa diferente. A gente vai fazer tipo um quiz, né? Eu vou trazer uma seleção de perguntas às vezes óbvias, mas o óbvio não é tão óbvio assim. E eu vou chamando para responder, tá? Aí eu vou deixar vocês escolherem. Ou eu chamo, ou vocês se candidatam e respondem. Certo? E nisso a gente já vai... Professor, vai ser Oi. do curso todo ou só da terceira e quarta sessão? Não, vai ser das nossas aulas todas, para vocês já irem revisando para lembrarem algumas coisas que talvez ficaram adormecidas lá. Tá bom. Do começo até hoje. Tudo bem? Sim. Tá, a gente vai fazer um quiz aí de perguntas e respostas, tá? Eu vou depois já disponibilizar esse PowerPoint, eu mando para as representantes e elas já mandam para vocês, tá? Dúvidas? Não. Nenhuma pergunta? Retiro o bonzinho. Por quê? Com essa próxima aula, retiro o bonzinho. Mentira, tô brincando. Então tá bom, gente. Fiquem bem, né? E vamos aí permanecer em casa na medida do possível, né? Algum de vocês estão trabalhando? Trabalham em algum desses serviços essenciais? Eu. Eu. Eu tô indo todos os dias para a Eu também escola. estou trabalhando, Pro. Na escola? Não. Eu sim, como GOI, estou sendo obrigada a ir. Mas você é o quê? Qual é a sua função na escola, Glória? Gerente de organização. Sou eu quem faço o pagamento. Do Estado, né? Do Estado. Processo, então, querido. É. E só sou eu quem faço, tenho que ir. É verdade. É uma porcaria. E com esse rodízio aí, piorou a situação, né? Aí eu moro pertinho, mudei para uma escola aqui perto. Então, vou, na maioria das vezes, a pé. Bom, se cuidem aí, vocês que estão tendo que sair, né? E semana que vem a gente se vê. Um abraço. Tchau, Abraço, Pro. Boa Pro. noite. Tchau, boa noite. Tchau. Tchau, boa noite. Boa noite. Tchau, Pro. Boa noite, professor. Boa noite.